Acho que sim. A Roberta vai me dar um ok. Qual é a dinâmica, gente? Boa tarde a quem está chegando agora, bem-vindos. Estamos, então, no último bloco do nosso Fórum da Qualidade. Mais conteúdo, o dia foi riquíssimo. E a gente vai falar em seguidinha sobre o tema que encerra a nossa experiência nessa quinta-feira ímpar, que é ferramentas para impactar a experiência do paciente. Este é o tema. Mas, conforme o prometido, vamos fazer aquele sorteio das 4 inscrições cortesia, já está na mão, então, as 4 inscrições cortesia para o 14º Congresso Sul Encontro de Controle de Infecção. Breve, gente, 13 e 14 de abril, lá em Santa Cruz. Quero saber se o presidente do Congresso, Diego Stumpf, está com a gente. Oi, Diego. Para quem não conhece, está aqui à esquerda, à minha esquerda, à direita de vocês. Muito obrigada pela parceria e pela generosidade de sortear os ingressos, ok? As inscrições cortesia. A dinâmica é a seguinte: os 2 primeiros ingressos serão sorteados entre aqueles inscritos que estão online neste momento, tá bem? A gente vai correr, a dinâmica é no computador mesmo, a gente vai ver aqui na tela. Entre os que estão online, não são os 700 inscritos, não. Porque muitas pessoas participaram, acompanharam uma palestra, não acompanharam outra, então tem que estar online neste momento, e entre estes que vai ser o sorteio dos 2 primeiros ingressos. E depois o sorteio é entre os participantes presenciais. O que vocês acham? Vamos lá para o primeiro? Atenção, então, de olho aqui, o sorteio do primeiro ingresso. Tchan, tchan. Vai sair o nome. Joyce Pereira. A Joyce está aqui? A Joyce está aqui? Então, não está valendo este? Vamos para o próximo? Oi, Joyce. É você? Ai, Joyce, fantástico. Mas como é que faz? É que ela estava acompanhando online, é isso? Então, parabéns a Joyce Gever Pereira. Ganhou, então, a primeira inscrição cortesia. Sorteia bem, mexe, movimenta bem. Vamos para o próximo, então. Parabéns, Joyce. Janaína Ogliari. Janaína Ogliari, tudo indica que não é daqui, então a Janaína está nos acompanhando. Parabéns, Janaína. A nossa equipe de produção vai entrar em contato com você. Combinado? Bom, chegou a hora, anunciado, vamos sortear entre os que estão aqui. Esse sorteio é muito mais simples do que este que a gente fez no computador. Existem 2 vouchers embaixo das cadeiras. Então, por favor, procurem e ergam o braço. As cadeiras que não estão ocupadas podem ser buscadas da mesma maneira. Encontrou? Aí, achou o primeiro. Parabéns. Quem é que achou o primeiro? Como é o nome de quem achou? A Juliana achou o primeiro. Tu vai ver que tem o nome da Roberta para você fazer o contato. Parabéns pela inscrição. Podem procurar. Gente, procurem nas cadeiras desocupadas. Azar de quem não entrou até o momento. Procurem nas cadeiras desocupadas. É certo que está aqui. É certo que está aqui. Faz bagunça quem não procura, quem encontrar, por favor. É a Juliana que ganhou o primeiro. Isso, Ju. Olharam todas de verdade? Achou!
muito bem. Quem encontrou? Quem que encontrou? A Vitória Regia e a Juliana. Parabéns para vocês. Obrigada, Diego. Que seja um lindo congresso lá em Santa Cruz do Sul, dias 13 e 14. Pessoal, quem não foi sorteado pode fazer inscrição. Até quando, Diego, vão as inscrições? Tem mais uma semana, 3 semanas. Obrigada. Ai, que coisa boa esse burburinho, movimento. Agora eu preciso de ajuda de vocês para o... Obrigada. Parabéns de novo para quem foi sorteado. Vamos então ao último bloco de conteúdo no nosso quarto Fórum da Qualidade. Vamos falar, como eu dizia, sobre ferramentas para impactar a experiência do paciente. Inicialmente, bem-vinda a este palco, mediadora Natália Peixoto, que é coordenadora de relacionamento médico e clientes aqui do Hospital Mãe de Deus. Bem-vinda. A Natália vai apresentar e conversar com a nossa convidada muito especial. Ela é bióloga e coordenadora do Escritório de Valor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Nosso aplauso para Maiara Anchal Floriani. Bem-vinda. Chegou a hora de a gente aprender com vocês. Um bom momento, uma boa apresentação. Eu volto ao final. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra e, principalmente, estar ao lado da Maiara, que é uma referência e todos nós vamos ter a oportunidade de ver. Então, a Maiara é bióloga, certificada em LOBET e VBHC, pelo Decision Institute Center Europe, membro do Working Group ISHON, COVID e doutoranda em patologia pela UFSPA. Atua na condução de projetos institucionais de VBHC, experiência humana e na construção e gestão de linhas de cuidado através de indicadores de desfecho e performance. Coordena o Escritório de Valor da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Maiara, muito obrigada e uma boa palestra para todos nós. Oi, gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês e um grande desafio aí fechar esse evento, né? Falei, vocês estão todos cansados aí, já estão desde cedo, espero não ser tão chata a ponto, né, de que vocês não prestem atenção no que eu tenho para falar aqui. Então, foi, primeiro, bem interessante o tema, né? Ferramentas que impactam a experiência. Então, ferramentas específicas, medidas, formas, né? Como que a gente faz para conquistar aí o nosso paciente, o nosso cliente, né? Por isso que não se fala mais só em experiência do paciente, se fala em experiência humana, né? Porque a gente precisa impactar todo um contexto aí dos nossos usuários. Então, vamos lá. Então, né, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, vou apresentar um pouquinho a Santa Casa para quem não conhece, né? E a nossa cultura que se chama o Jeito Santa Casa de Ser. Falar um pouquinho do que é a estratégia da experiência, tanto dentro da Santa Casa como na questão de conteúdo mesmo. Esbarrar um pouquinho na questão de geração de valor e experiência do paciente, porque são assuntos que não são dissociáveis, né? Mas vocês vão ter amanhã um evento só para falar disso. E, né, principalmente, instrumentos aí que a gente consegue mensurar a voz do paciente e dos seus familiares. Então, a Santa Casa ele é um complexo hospitalar feito por 8 hospitais, né? Está saindo o 8º agora, que é o Hospital Nara Teixeira, e a gente também coordena o Hospital Dom João Becker, em Gravataí. Então, é a cidade da saúde aí, né, que a gente está chamando. Nós temos hospitais especializados, então tem o Hospital Geral, que é o Santa Clara, temos hospitais cardiológicos, neuro, pneumo, né? São mais de 10 mil colaboradores dentro desse ciclo, são mais de 3 mil, quase 3 mil médicos, né, credenciados na nossa linha, e aqui a gente vem, né, na busca constante aí, como vocês, dentro do hospital, na nossa timeline de qualidade, né? A gente é certificado ANA 3 e, assim, a gente segue buscando aí mais certificações e prêmios. Então, aqui os nossos números, né? Nós somos centro de referência para transplante, temos o centro de arritmia cardíaca. Então, a gente brinca que é um complexo bem interessante, porque tem um pouquinho de tudo. Você consegue trabalhar em várias nuances ali.
Então, né, um pouquinho do tema, né, experiência, como que isso chegou na Santa Casa. Nós estamos falando de uma instituição aí de mais de 200 anos, né, e aí a gente teve a primeira grande transformação, que é ter uma mulher, né, na direção de operações da Santa Casa. Então, a doutora Gisele Nader Bastos é a nossa diretora de operações, e ela veio muito para fazer acontecer a experiência do paciente dentro da Santa Casa, por isso que vocês têm ouvido muito o nome dela por aí. E, mais do que nunca, entrou no nosso planejamento estratégico. Então, como você faz para transformar uma cultura de uma instituição? Você começa de cima para baixo. Então, quando os nossos líderes, né, masters, acreditam no tema de valor, acreditam no tema de experiência, é mais fácil, não menos desafiador, mas é um pouco mais fácil da gente trabalhar isso dentro da casa. E aí ela traz essa fala. Uma entrega de valor passa pela experiência do paciente, da família, dos colaboradores, durante toda a jornada. Então, é antes de acessar os nossos serviços, quando acessa, quando vai embora, no pós-alta e assim por diante. Tá? Então, o que é o Jeito Santa Casa? O Jeito Santa Casa ele já existe há muito tempo, né? E aí, como que a gente linka essa questão da experiência? Então, a gente está falando que trabalhar a experiência do paciente, trabalhar a experiência humana, é fortalecer o Jeito Santa Casa de ser, porque não são coisas dissociadas. Então, a gente chama de o grande chapéu e o que a gente faz abaixo disso. Né? Então, cultura, conjunto de comportamentos. A gente trabalha basicamente nesse tripé, que é o jeito de acolher, cuidar e conviver. Então, né, muito ligado à empatia, como que a gente trata essas pessoas que circulam dentro do nosso complexo. As competências, né, os valores, é o calor humano, excelência, foco no resultado e conhecimento e inovação. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do que é estratégia, né? O fortalecimento da cultura, principalmente o engajamento das lideranças, né? Quando a gente tem pessoas que têm times grandes, né, ou times pequenos, mas que entendem o conceito, entendem por que precisam fazer aquilo e qual que é a importância, isso fica muito mais fácil. Porque sozinho, né, não adianta todo mundo lá do board, numa mesa, falar que é interessante, mas ninguém vestir a camisa para fazer a verdadeira transformação. E aí tem também a questão da criação dos times de experiência. Então, o primeiro passo, né, o que a gente fez? Começou a explicar o que é o tema, né? Eu sei que vocês também estão muito nesse movimento, né, de treinar os times, de explicar o porquê que precisa ser feito, explicar os conceitos, e aí trazer isso. O que dentro da experiência do paciente, experiência humana, é prioridade? Então, a gente vê que, em primeiro lugar, aparece pessoas, né? Relacionamento com pessoas, interações, comunidade, família. Aí, depois, vem lá os processos operacionais. Então, quando eu busco um serviço, eu quero ser atendido pelo aquilo que eu busquei, né? Eu quero ter eficiência nesse processo. E, ao final, eu tenho local, né? Tem um local bonito, a gente brinca sempre, né? Não adianta eu colocar um tapete vermelho, o paciente vir, passar pelo meu tapete vermelho, tropeçar e fazer um trauma. Então, não é isso que a gente quer, né? Não adianta enfeitar e, por trás, não ter um atendimento de excelência do nível pessoa, né? Conexão pessoal. Então, aqui, né, como que a gente explica isso de uma forma mais fácil? A experiência ela acaba sendo dividida em 3 grandes dimensões, onde é o esforço, né, onde eu trabalho para minimizar o esforço que esse usuário vai ter, né, dentro da minha instituição, seja de saúde ou não, mas assim, qual é a facilidade que eu trago para ele, como que ele usa da forma mais fácil possível. O sucesso é entregar aquilo que ele veio buscar. Então, a gente, né, explica de uma forma prática. Eu vou no mercado, quero comprar uma caixa de leite. Como que eu consegui? Eu entrei, estacionei, peguei a cestinha, peguei o litro de leite, paguei e saí. Tá, consegui, isso é sucesso. Vim buscar isso, consegui. Qual forma? Fui lá, o estacionamento, tive que dar 5 voltas para conseguir uma vaga. Tá, meu esforço está sendo um pouco grande. Talvez eu não procure aquele mercado, vou procurar o outro que é mais fácil de estacionar. E assim por diante. E, né, o terceiro pilar, que é a emoção, que esse sempre é o mais difícil de impactar. Então, quando a gente trabalha com sucesso e redução do esforço, você já pode dizer que a tua experiência do seu cliente já é muito boa. Tu já consegue trazer para perto de ti. Agora, quando a gente fala de emoção, como que a gente faz aquele momento uau, né? Que é o que muito se fala. Como que eu impacto para aquela pessoa lembrar daquele momento que ela viveu aqui? Então, né, a gente fala sobre memória de experiência. 95% está relacionado à emoção, né? Então, quando eu pego literalmente ali pelo coração, né, aquele paciente, aquele familiar, por isso que isso não está necessariamente vinculado ao resultado final, né? Onde eu posso ter ali um paciente que, enfim, foi a óbito, mas ele foi a óbito da melhor forma que ele poderia ir, né? Então,
eu tive um cuidado respeitoso, eu envolvi a família, todo mundo participou. Então, é nesse sentido que você impacta mesmo, independente do desfecho final. Né? E 5% ali é a parte racional, onde tempo é dinheiro, ninguém quer ficar perdendo tempo aí, né? Então, mas é o que impacta menos quando você vai falar de experiência. E experiência é diferente de satisfação. Então, quando a gente fala, vou aplicar o NPS, tá, tu não está vendo experiência, está vendo só se ele vai te dar 5 estrelinhas, 10 estrelinhas, 0 a 10 pontos. Né? Então, o que é a satisfação? É o que eu julgo quando eu tenho uma expectativa. Pensei que ia ser atendido assim, fui lá e avaliei. iFood, entregou bem, embalagem boa, ok, vou dar 5 estrelas e indico. É ainda influenciada por outras expectativas, né? Que é a disposição, o tempo, né? A questão do esforço um pouquinho ali. E a satisfação ainda fala sobre atendimento adequado, mas não tem nada a ver com qualidade. Então, independente da forma que isso foi conduzido, gostei ou não. Né? A experiência, então, é muito daquilo que eu estava falando anteriormente. Ela pode ser positiva, mesmo tendo um desfecho negativo, ou ainda ela pode ser muito ruim, mesmo entregando o melhor desfecho possível. Vou dizer, mas olha só, tu saiu vivo daqui, cara. Tá, mas foi péssimo toda a história que eu passei aqui. Então, tu acaba, assim, colocando todo aquele... né, que você acha que está entregando uma coisa boa, bota no chão, porque não adiantou nada, ele não vai voltar. E ainda, quando se fala de experiência, a gente inclui desfecho clínico, por isso que está muito associado à questão de geração de valor, o tipo de atendimento recebido, a forma, né, se eu recebi um atendimento empático, com compaixão e o cuidado centrado, o que é o grande desafio, né, como colocar o paciente no centro do cuidado. Todo mundo fala, né, mas nem todo mundo faz. Não sei se a gente faz, a gente também está aprendendo, né, a gente está transformando, porque hoje os processos eles são muito mais voltados para o que a gente quer, que a gente precisa como instituição, do que pensando na pessoa, se ela quer de fato. A gente ouve esse paciente, ouve esse familiar, a gente quer ouvir, às vezes tem isso também, né? Então, quando a gente trabalha com alguma ferramenta de medição, é basicamente para isso, ouvir o que eles têm para falar, mas daí também fazer a melhoria em cima disso, senão não adianta eu ouvir o que eles têm e não trabalhar em cima. E a experiência vai além de fazer o paciente feliz, né? E aí, por definição, a gente tem duas grandes instituições, né? O The Barry Institute, ele traz, então, como o somatório de todas as interações moldadas pela cultura da organização, então, por isso que tem que estar junto, tem que estar enraizado, senão não dá certo, e que influenciam a percepção do paciente e a continuidade do cuidado. E a Organização Mundial da Saúde traz como uma abordagem que considera a perspectiva do indivíduo, familiar e comunidade, e enxerga esses pacientes como beneficiários, né, do sistema, e que tenham as suas preferências atendidas, né, de forma humanizada e holística. E aí a gente pensa, tá, mas aonde que começa e aonde que termina a experiência? Isso é um ciclo, né? Isso vai se alimentando, e por isso que a questão, né, quando alguém indica um serviço, é muito mais do boca a boca do que quando alguém procura. Mas quando alguém procura por livre e espontânea vontade, né, normalmente se faz isso, assim, achei a instituição, faço contato, sou atendido. A minha percepção de experiência é quando eu escolho. Eu tenho facilidade para encontrar o que eu quero, né, pensando aqui a nível hospitalar. O meu site é informativo o suficiente, tem clareza para que esse paciente consiga navegar e achar o que ele quer. Né? Então, a experiência já começa ali quando ele busca pelo atendimento. E aí ele faz o contato telefônico, as necessidades são atendidas. Tem um atendimento rápido, organizado, consegue chegar onde ele quer. Chega para o atendimento, é recepcionado. Cordialidade, atenção, olho no olho. Né? Hoje a gente fica muito focado nas telas ali. Estou atendendo, o paciente chega aqui, eu estou digitando que, sim, não tem mais essa conexão. Então, muito pautada em experiência humana é conexão, né? Essa palavra. Outras questões de ambiente, né? É limpo, organizado, os profissionais eles são capazes tecnicamente e empaticamente. Então, tem aquilo, ela era muito boa, mas ela era meio grossa. Né? Então, assim, ela é querida, mas é esforçada. Então, assim, como que a gente chega no meio termo? Né? A gente sempre vai ter pessoa a pessoa, todo mundo se desenvolve. Alguns têm mais facilidade para algumas coisas, outros são mais fechados, não vai ter aquele perfil mega empático, mas, assim, qual que é o mínimo adequado que eu aceito dentro da minha instituição? Né? Então, é muito disso, assim, a cobrança de colaborador para ter experiência do paciente. Mas aí vocês vão ver também que tem a preocupação com o colaborador. Se ele não estiver bem, ele não vai, né? A gente só dá o que a gente tem. Então, é um ciclo bem difícil de se trabalhar, né? E nunca a gente vai chegar, assim,
num standard, né? A gente está sempre se desafiando, começa uma coisa, testa outra, e assim a gente vai melhorando. Aí tem, obviamente, as questões de nutrição, né? Que quando a gente vai falar com o paciente, o que é a tua experiência? Ai, nossa, a comida era muito boa. Ou, o que tu gostaria? O que eu posso fazer por você hoje? Ai, né? A gente teve um caso ali, que a gente perguntou para o paciente, tá, a gente está implementando a questão do prontuário afetivo, que é bem legal, né? Porque tu começa, assim, a trazer essa conexão de quem atende com o paciente. E aí a gente pergunta, assim, não necessariamente o que eu posso fazer por você hoje, porque senão eu vou virar uma lâmpada mágica, né, que eu vou ter que atender todos os desejos. Mas assim, o que tu gostaria? Uma conversa mais informal. E aí veio, eu gostaria de comer um enroladinho de salsicha. Tá. Assim, agora não vai dar, mas quando você puder comer, a gente vai fornecer. Então, assim, 90% dos pedidos quase sempre são relacionados à alimentação, né? Então, por isso que vocês vão ver também na questão da experiência do paciente. Na semana da experiência do paciente, a gente fez muitas ações com a nutrição, que foi bem impactante, porque é isso, né? Veio no horário, foi prescrito, veio no horário, veio quentinha, veio, né, uma apresentação, estou aqui no hospital, mas não precisa ser aquela, é sopa de hospital, né? Já perdeu essa característica. Então, isso impacta muito na experiência. E aí tem tudo isso, né? Engloba toda a jornada intra, mas também engloba quando ela vai para casa, né? Então, vocês também aí estão construindo escritório de valor, vão acompanhar esses pacientes aí no pós-atendimento. Isso é muito bacana, o paciente considera sensacional, o feedback deles é bem positivo. E também tu consegue fazer essa rede, tu nunca solta ele, né? Tu nunca solta. De uma forma, tu está entrando em contato, isso é muito bacana. Mas por que a experiência do paciente é importante? Então, o The Barry Institute fez um estudo com mais de 2.000 pacientes entrevistados e esse foi o top 3. Porque eu me importo com a minha saúde, óbvio, então eu vou escolher um centro de excelência, né? Quero ser curado do que eu estou buscando, mas também eu gosto de ser bem tratado. Tá, pode ser super top, mas o pessoal não me atende direito. Vou pensar, talvez eu vá na segunda opção. Mas ainda, porque eu me importo com o meu tempo e com o meu dinheiro. Então, também eu tenho que cuidar. Tenho agilidade nos meus processos, ou assim, eu sou super lento, faço tudo certinho, mas assim, eu demoro, né? Também não vai dar. Ou eu cobro muito caro, porque eu sou muito bom. Então, também não vai dar, ele não vai me buscar. Então, sempre a gente tem que considerar isso, né? Que tem toda a parte emocional, memória, mas também tem todo o impacto financeiro. E aí, ainda em linha com esse estudo, né? 59% dos entrevistados, né, consideraram que a experiência do paciente é extremamente importante, 32% muito importante, e menos de um paciente, né, de 10, 8%, consideraram que é pouco importante. Então, a gente vê assim que nenhum disse, não é importante. Né? O mínimo foi ele, eu considero um pouco importante, né, para escolher um serviço de saúde. Então, aqui trazendo, né, um pouquinho saindo um pouco da área da saúde, né, o porquê que essas 7 empresas são tão bem vistas, né? Eu trouxe algumas falas, né, aqui variadas entre Netflix, né, a Disney é super bem conhecida sobre o seu jeito de encantar clientes, né? Como que a gente consegue fazer isso? É um super desafio. Mas os pontos importantes são: atenda o real interesse do cliente, né? E elimine as formas de atrito. Então aqui a gente está falando da questão do esforço, né? O quão fácil eu, né, deixo para essa pessoa usar o que eu estou propondo. Entenda como as novas tecnologias podem mudar essa forma de oferecer uma melhor experiência, né? Então, como que eu alio a tecnologia de forma que facilite, né, tanto principalmente para quem usa, né, que é o paciente, e para nós, né, que atendemos esse cliente. Ainda, os colaboradores devem estar inseridos na cultura e que mantenham durante todo o tempo, né, que estão trabalhando. Então, isso é muito da Disney, né? Eles não chamam nem de colaboradores, eles chamam lá dos encantadores, né? Todo mundo está ali para fazer uma coisa conjunta. Então, não existe cargos, né? Assim, existe, mas quando eles se apresentam, não é nesse sentido. É sempre como um grupo, né, que tem essa missão do bom atendimento, né, e de encantar cada usuário que esteja lá. Então, cada empresa deve ter um propósito, né? A Disney tem esse propósito de criar a felicidade. Então, aqui a gente está trabalhando com aquele terceiro pilar, que é da emoção. Como que eu impacto? Essa questão da defesa incansável dos clientes. Por mais que eles não tenham razão, eles sempre têm razão, né? Então, esse é um ponto importante. A culpa nunca é do cliente. Nunca é do cliente, nunca é do paciente, do familiar. O que tu tem que fazer? Ouvir, acolher e resolver. Por mais que tenha razão ou não, né?
Então, e também tem as questões financeiras. Nem sempre o cliente está buscando o produto mais barato, né? Então, a questão do critério de escolher, eu vou lá porque é mais barato, né? Ele precisa entender que ali ele vai ter o melhor que ele procura em relação àquilo, né? Que atende às suas expectativas. Toda empresa consegue oferecer um produto barato ou gratuito, mas são poucas que oferecem uma experiência diferenciada. E tempo é dinheiro, então economize o tempo, né, do seu cliente e dos colaboradores. Se alguma coisa der errado, resolva da forma mais rápida possível. Né? A gente brinca aí discretamente, em silêncio, não faz alarme, vai lá e resolve. Né? Então, esses são os exemplos. Aqui trazendo um pouquinho da metodologia da Patient Centricity, porque é a Kelly Rodrigues que fez a nossa consultoria, né, dentro da Santa Casa, mas basicamente assim, não muda muito de uma coisa para outra. Né? Essa aqui é o termo que ela usa, os pilares, que é a segurança e qualidade assistencial, a atenção centrada no paciente e excelência na jornada, e a equação, né, que quando a gente conseguir atingir, né, toda essa equação, a gente vai ter certeza que a gente está fazendo o que deve em relação ao tema, que é a satisfação do paciente e do colaborador, cuidado centrado no paciente, segurança assistencial e desfecho clínico. Então, como que a gente linka tudo isso para ter uma entrega, né? Então, esse é o grande desafio aí. Vamos lá, mas como colocar o paciente no centro do cuidado? Então, existem algumas formas, né, da gente conseguir isso. Primeira coisa, colaboração. A palavra que eu mais gosto desse slide, confiança. Se tu não confia no teu colega, se tu não confia na outra área, que todo mundo está indo para o mesmo lado, não vai funcionar. Né? Então, esse é o grande desafio de trabalhar com pessoas, né? Porque cada um é do seu jeito, como que você faz, como que você estabelece, né, esse nível de confiança. Então, é isso. Né? Assistência, cuidado, suporte, trabalho em time. Né? Então, mas principalmente confiança. Acho que conexão e confiança é uma coisa que andam juntas e é o que dá certo. Então, o The Health Foundation, ele resumiu, vamos dizer assim, o cuidado centrado em 4 itens, né? Que é proporcionar dignidade, compaixão e respeito às pessoas, oferecer um cuidado, apoio ou tratamento coordenado e personalizado, e ainda apoiar, né, as pessoas para que elas reconheçam, né, que elas tenham autonomia e desenvolvam suas próprias capacidades, permitindo, então, ter uma vida melhor e também poder questionar, né? Porque quando tu informa o outro, tu informa o teu paciente, ele tem capacidade para questionar, né? Então, talvez é isso. Às vezes, a gente não quer informar porque a gente vai ser questionado, eu não vou querer responder. Mas é isso, informação ao paciente, informação ao familiar, e assim a gente consegue melhorar. E aí, basicamente, é trabalhar dentro desses 6 elementos, né? Que são as preferências individuais, trabalhar empatia, compartilhamento de decisão, né? Eu estou questionando a decisão do médico? Não, eu estou compartilhando a decisão com o paciente. Olha, eu tenho 2 opções, né? Os benefícios são esses. O que para ti funciona melhor, né? Então, é mais nesse sentido. A gente está, assim, anos-luz, né, de chegar nesse modelo ideal, até pela questão de compreensão, né, da nossa população que a gente atende. Mas é isso, quanto mais a gente informa, né, a gente não quer que eles vão no Google buscar informações, a gente quer passar a informação correta. E aí, compartilhando essas decisões que eles se sintam parte do cuidado, né? Então, questões de conversa, né, escuta ativa. Quando eu escuto de fato, né? Então, não tenho tempo para te ouvir meia hora, mas eu tenho 10 minutos para te ouvir mesmo. Então, que seja 10 minutos, né? É isso, a conversa franca. Olha, eu tenho outras coisas, obviamente, sempre todo mundo correndo, mas quando eu for ouvir, eu faço uma escuta ativa, eu escuto de verdade, né, com intenção de resolver. E, obviamente, trazendo, né, familiar e envolvendo os parceiros desse paciente do convívio dele. Então, aqui a gente traz, né, muito, de novo, conexão. Conexão como? Através da biografia, né? Quem é essa pessoa antes dela ser paciente? Né? Ela é alguém. Então, é nesse sentido, né, que dentro do prontuário afetivo ali, né, a gente está chamando de conexão afetiva, até isso, né, porque quando a gente fala em prontuário, prontuário, registro, eu estou registrando correto o que eu preciso? Não, gente, assim, é para tu se conectar mesmo, uma coisa leve, né, não é mais uma coisa engessada que você precisa cumprir dentro de todas as tarefas do dia a dia. Então, a gente está fazendo esse trabalho, está sendo bem bacana, que é isso, quem é aquela pessoa que eu estou atendendo, né, antes dela ser meu paciente, antes de precisar de soro, sei lá o quê. Né? O que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, gosta de dançar, sair. Então, é nesse sentido. Quem que é a Maiara, né? Meu currículo ali, bióloga, fez isso, fez aquilo.
Não, sou a Maiara, casada com o Juliano, tenho uma filha Cecília, um cachorro chamado Alvará e uma gata chamada Pipeta. Essa é a Maiara, né? E assim, então, a gente se conecta, né? É bem legal, assim, ter umas dinâmicas que a gente faz nesse sentido de conexão, que é, tu tem que contar uma coisa bem vergonhosa, né, sua, que daí parece que é um quebra-gelo, parece que você se conecta, porque, nossa, não tem coisa pior, né, que isso que aconteceu. Então, enfim, né, eu não vou contar uma coisa vergonhosa minha, que é óbvio, né, em outro momento, quem sabe. Mas, então, trazendo assim, a Cleveland Clinic, ela é um modelo de experiência, então, tu acessa qualquer material, já vai estar lá, experiência do paciente. Tá? Então, para quem quiser ler muito sobre o assunto, a Cleveland é um grande modelo aí que, né, a gente brinca que o auge é chegar um pouquinho perto do que a Cleveland é. E aí eles têm esse modelo de comunicação, né? Eu sei que também o Marcelo fez esse modelo com vocês, eles têm o Conecta, né, que é o modelo de comunicação. Então, é muito nesse sentido, né? A Cleveland foi a primeira que criou, que daí eles falam assim, start with heart, né? Então, start, eles começam, né, com o coração, e aqui é listen with heart. Então, escute com o coração. Então, o start é com aquelas palavrinhas, e o heart é com essas aqui, né? Escutar, empatia, pedir desculpas, responder e agradecer, né? Então, vocês podem aí criar o de vocês, né? Isso é muito, muito legal, porque daí você faz a questão da cocriação, todo mundo já vai entendendo, e isso vira uma parte da cultura da instituição. Né? Então, trazendo também como que eles começaram essa transformação, né? Então, era muito voltado para questões financeiras, e aí tinha várias justificativas, até que em algum momento, numa reunião, alguém perguntou, tá, mas e aí, e o paciente, né? Como que vocês impactam? E aí ficou um silêncio, assim, pois é, vamos começar a trabalhar isso. Então, eles focaram muito, na época, na questão da ouvidoria. Eles deram essa tarefa para a ouvidoria. Vai lá e resolve, porque a gente vai ter que melhorar a experiência. Então, eles começaram na questão de ouvindo paciente e família, criando os comitês de paciente, fazendo, né, as rondas pelo setor, onde eles falam, o chefe tem que baixar, tem que ir conhecer a área e ouvir o que está acontecendo. Eles começaram, obviamente, a medir, né, tanto o resultado, né, de desfechos que importam para o paciente, quanto resultados de experiência, né, utilizando metodologias validadas, que aí poderiam comparar ali entre os diferentes né, espaços que eles têm, que a Cleveland é super grande. E eles chamaram aqui, que é muito parecido com o que vocês têm, que é o gerenciamento 360. Viu? Vocês estão no caminho certo. E aí eles trouxeram esses 4 pilares, que é o cuidado seguro, cuidado de alto valor, cuidado de alta qualidade e satisfação do paciente. Então, esse livro também é bem interessante, que explica como fazer. E a Universidade de Utah fez essa pesquisa perguntando o que importa para você, né? O que importa? E aí perguntaram, equipe médica, e perguntaram para paciente. Em 90% dos pacientes tiveram diferentes combinações do que era de fato o valor, né? Do que importa. O médico achava que importava, né? Obviamente que tudo importa, mas assim, o que mais importa? Então, o paciente dizia ali, o tempo que eu fico esperando a resposta. O conforto, a localização, comodidade. Então, isso o médico vai dizer, estar curado, obviamente, é o mais importante. Então, para você ver as percepções, né? Por isso que é importante quando a gente deixa tudo claro e todo mundo conversa, mas ainda, né, o nosso paciente ele é muito voltado para dizer assim, o que o médico achar melhor. E está tudo bem, a gente respeita, né, mas dá a informação. E aí, pensando, né, em toda essa temática, em tudo que foi feito, se criou 2 grandes marcos, né, que são comemorados no final de abril, é a Semana de Experiência do Paciente, que foi o Liberty Institute que fez, e na primeira semana de junho é comemorado o dia do que importa para você. Né? Então, dentro da Santa Casa, a gente já aderiu à Semana da Experiência do Paciente, então toda, né, última semana de abril a gente faz ações relacionadas a isso. E no ano passado não deu tempo, né, para a gente conseguir fazer o que importa para você, a gente vai tentar fazer esse ano. Né? Mas a semana, então, aqui trazendo um pouquinho do que a gente apresentou na Semana de Experiência do Paciente do ano passado, né? Que, por coincidência, ali, a gente lançou o Escritório de Valor em fevereiro, então, final de abril já era, e aí a gente aproveitou para trazer essa frase, né? Atitudes que geram valor. Tinha essa duplicidade aí da palavra valor. E aí a gente apresentou o escritório, a gente fez ações com paciente e colaborador,
A gente fez muitas ações de nutrição ali, como eu comentei, né? A gente tem o Hospital da Criança Santo Antônio, então isso já é uma prática muito conhecida dentro daquele hospital. A gente fala, por que não, né? Vamos fazer para os outros. A gente teve música, né? Doutores Palhaços. E aí a gente também tem, já muito vinculado ao jeito Santa Casa de Ser, o Dia do Abraço. E aí a gente linkou tudo isso, né? Então já eram muitas ações que aconteciam e a gente trouxe isso todos para a mesma pauta. Aqui foi, né, logo depois da pandemia, então a primeira campanha do jeito do abraço, a gente ainda não sente vontade de abraçar, então, né, soquinho, cotovelo, tinha formas alternativas de expressar. Tu cola o adesivo ali, né, e abraça a pessoa. Aqui, né, o Dr. Júlio, que é o nosso CEO, ninguém escapa do Dia do Abraço, das ações, todos vão para a praça e participam, né? Então, é muito isso. E aí, mais recentemente, a gente criou o selo, Atitudes que Geram Valor. Por quê? Porque a gente quer, né, trazer para aquela pessoa que já faz o diferente, carimbar e dizer, isso que tu está fazendo, isso que você já faz na prática, está linkado a isso que a gente está trazendo agora. Então, assim, não é um conceito novo, não é uma coisa que não era feita e que agora a gente começou a fazer. Muitas ações são feitas dentro da Santa Casa. E aí é tão grande lá, né? Aqui, vocês são um hospital, mas também deve ter ações paralelas gigantescas, né? Então, qual que é o grande desafio? Concentrar tudo isso. Como que você faz que todo mundo entenda que a gente está falando da mesma coisa? Né? Então, a gente criou um selo e aí a gente vai identificando essas pequenas ações. Mas do ponto de vista assim, de estratégia, de operação, a gente construiu, então, os times em experiência, a gente treinou todas as lideranças, né? Treinou os 6.000 colaboradores, depois vocês vão ver, a gente faz essa reciclagem anualmente, e aí constituiu os times. Então, a gente linkou a questão da diretoria de operações, onde fica o escritório, com a diretoria administrativa, onde fica a cultura, né, que fica o marketing e cultura. Ali a gente contou com aquele meio de campo da consultoria, né, que a gente fala que a consultoria não é milagrosa, né, a gente precisa se esforçar muito, eles nos dão os caminhos, as facilidades, mas eles não vão fazer para a gente. Então, a gente pode pegar todo aquele material, engavetar e, enfim, a gente gastou dinheiro, mas por isso que as pessoas precisam querer a transformação e fazer de fato. Né? E aí a gente criou o time de governança, porque aquela coisa, cachorro que tem muito dono morre de fome, né? Então, a gente seleciona algumas pessoas assim, quem que se precisar tomar uma decisão rápida, quem que é o grupo de trabalho que a gente precisa acionar. E aí a gente abriu para um time executivo, onde engloba mais outras lideranças, e para cada projeto paralelo que a gente está chamando, entram, né, as áreas e os times mais específicos para cada ação. A pesquisa de engajamento, né, então, para ouvir do colaborador, o que ele está achando dessa movimentação? Esse ano, né, que passou, foi a maior taxa de resposta, então a gente vê que as pessoas querem falar, e as respostas são positivas, então, né, aumentou, mas não é reclamação, que bom. Né, e aí a gente escuta esse colaborador, pega todas as ações que vêm por ali e tenta linkar ao que a gente já está fazendo e trazer esse feedback. Então, aqui a gente treinou mais de 6.000 colaboradores, foram mais de 24.000 horas de treinamento e a gente aplicou NPS no final, então foi muito positivo, né? A gente ficou acima de 90 pontos ali ao final do treinamento. E a gente tem o espaço Jeito, né? Que é na Praça Central, então tinha turmas de manhã, à tarde e à noite. Então, é um movimento que todo mundo vê, né? Então, assim, quem passa? Mas o que está acontecendo ali? Aí tem o totem, né? Esse ano, aqui na época, a gente linkou ao 60+, porque era a questão que era vinculada ao fundo do idoso, então, por isso que a experiência ali do paciente 60+. Esse ano é mais sobre emoções, né? Que a gente está abordando, então, tem uma reguinha ali de emoções, daí que é usado durante a dinâmica, tu tem que, né, levar alguma coisa que te represente, então ali tem as consultoras que fazem toda essa interação com os times, e também, claro, tem as capacitações específicas ali, questão de apresentação pessoal, modelo de comunicação, aí, né, para linhas de cuidado, a gente segue treinando, então, sempre tem. Então, né, de novo, estratégia, operação, como que a gente conduz? Entendendo a jornada. Então, tem 1.000 formas de mapear, né? Tem, né, várias metodologias para mapear. Essa aqui é uma que a gente usa, que é Design Thinking, mas, enfim, a gente faz entrevistas com o paciente, a gente faz um mapeamento de processo normal mesmo, indo lá conhecer a área, desenhando os protocolos com as equipes de atendimento. Né? A gente tem a questão do agendamento multicanal, né, também que faz menos tempo agora, eu acho que foi
desde o início do ano passado, que a gente está com o agendamento por WhatsApp, o que facilita, né, diminui o esforço do usuário. O nosso guia de orientação ao paciente. Então, isso aqui todas são ferramentas, né, que impactam positivamente aí para esse paciente dentro das instituições. A gente tem a central de hotelaria, que é através de um aplicativo, o paciente no quarto pode solicitar. Isso a gente conseguiu correlacionar com a diminuição das ouvidorias negativas relacionada a isso, porque é questão de tempo, né? Pedi um travesseiro, quanto tempo levou para me trazer? Então, a gente consegue, por quê? Porque a gente aciona de forma mais efetiva a equipe e ela consegue fazer a intervenção mais rápida. Então, aqui, pincelando, né, geração de valor e experiência, qual que é essa relação? O projeto da experiência, então, ela fica dentro do meu chapéu também, dentro do escritório de valor, então, eu trabalho com os projetos de VBHC, né, linha de cuidado, relacionamento com o mercado e ainda com a experiência, então, é bem desafiador, vou dizer assim. Espero entregar tudo, chefe, se estiver me ouvindo. Mas, assim, qual que é, né? Como que se resume, o que a gente faz? Então, é a questão de padronizar os processos, né? Reduzir variabilidade, que todo mundo, a partir daquela condição clínica escolhida, ela seja atendida, basicamente, da mesma forma por qualquer equipe. Padronizar medidas de desfecho de custo, para que eu consiga, efetivamente, medir, né? Se eu estou sendo bom, onde que eu estou errando, né? Então, isso também a gente faz. Redesenhar a jornada, né? Porque daí a gente vê que está tudo fragmentado, a gente redesenha, testa, coordenação integrada, propõe novos modelos de remuneração quando aplicado e ainda faz essa interação com plataformas de TI e tecnologia. A gente tem uma dobradinha bem interessante com a inovação, né? Então, isso facilita muito para nós, porque eles nos ajudam muito também. Quando eles têm um projeto que é relacionado ao tema, né? O Wagner acaba conectando, então a gente consegue avançar de uma forma mais eficiente. Então, basicamente, a gente trabalha por gestão, por linhas de cuidado. Então, a gente escolhe a condição, né? A gente também, dentro da Santa Casa, atualmente coordena mais de 40 APS, né? Então, hoje, obviamente, a gente trabalha muito mais na parte intra-hospitalar, mas a gente tem esse olhar para o primeiro pilar, né, da linha, que é a prevenção. Então, a gente tem algumas ações nesse sentido. Então, a gente começa lá pela prevenção. Quando vai para o hospital, a gente trabalha dentro da parte intra-hospitalar, e aí, né, quando a gente também é 70% de atendimento SUS, então a gente tem essa possibilidade de trabalhar com a rede, né, dentro do programa de navegação, trabalhar as contrarreferências, né, desse paciente que vem para nós, mas que agora está pronto para fazer um cuidado na atenção primária, não precisa de uma atenção especializada, então a gente consegue fazer esses links, né, de uma forma bem positiva, e o paciente fica muito satisfeito, porque, né, tu tá lá com uma dúvida, de repente, alguém do hospital ligou para saber como eu tô, né? E é aquela coisa, tu abriu um canal de comunicação. Se tu abriu, tu vai ter que resolver, né? Então, assim, perguntou, vai fazer intervenção. Se tem necessidade de fazer alguma intervenção clínica, a gente conecta com o programa de navegação, porque a gente tem nossa enfermeira. Mas, se não, a gente coordena dentro do núcleo de desfecho, que hoje eu tenho 2 pessoas, 2 biomédicas, né, a Nicole e a Cláudia, que ficam muito pautadas para fazer essa mensuração, né, e análise de dados. E aí a gente tem o núcleo de navegação também do escritório, que é basicamente isso, né, gerenciamento de protocolo, trabalhar com indicador de qualidade, indicador de desfecho e indicador de segmento. E aí a gente surfa, literalmente, né? A gente estava brincando ali antes, que o escritório ele é um polarizador de ações, né? Ele está em todos os lugares. Então, assim, hoje a gente está dentro do setor da qualidade, porque precisa de uma árvore hierárquica ali, né? Mas a gente trabalha com corpo clínico, né? Então, avaliação de corpo clínico, a gente está lá, experiência do paciente, ensino e pesquisa, né? Produção científica. Então, a gente fica orbitando, literalmente, em várias áreas, né? Eu falo que eu respondo para mais ou menos uns três diretores, né? Além de Gisele, o Calil, que é o nosso diretor médico, e o Jader, que é o nosso diretor administrativo. Então, dependendo em qual setor eu estou focada, se é um modelo de remuneração, estou falando com relacionamento com o mercado, né? Se é a parte de protocolo clínico, estou muito associada à qualidade e aos coordenadores médicos, e assim por diante. Então, o escritório ele tem uma boa relação, tem que ter uma boa relação com diferentes áreas, né? Mas aí falando, né, valor e experiência. O que é o foco, né? Onde que eles se relacionam? Por que esses conceitos estão ligados? Porque esse primeiro quadrinho de estudo, né, que é entregar o que mais importa com foco no paciente, né? Então, quando eu falo de valor, qual o desfecho que importa para você? Né? Quando eu falo de experiência, o que importa para você? O que tu quer na tua jornada além de estar curado? Né? Então,
são temas que se misturam e se complementam. Então, aqui indo para, né, não sei se vocês estão cansados, como vocês estão, mas a gente está indo já para a parte final, que é, de fato, né, ferramentas que eu possa medir a voz do paciente. Então, assim, né, qual que é o melhor indicador? Tem indicador para tudo. A moda do indicador é, vamos criar um indicador que resolve. Às vezes, não. Né? Às vezes, tu está medindo nem o que você nem deveria medir. Né? Então, assim, como que eu escolho o melhor indicador? Porque, a partir daquilo que está medido, eu vou ter que fazer uma melhoria. Então, assim, vou me desafiar. Aonde que eu vou me desafiar? NPS, né? Depoimentos, reclame aqui, CSAT, AgeCaps, enfim, muitas metodologias. Né? Então, independente da metodologia escolhida, vai ter, né, medição, mapeamento, indicadores dos canais e acesso aos dados. Tem que ter análise desses dados, o que está aparecendo ali, o que eu faço com aquilo. Então, visão da experiência, investigação, dados clínicos, financeiros e experiência do colaborador. Então, como juntar tudo isso, que é um pouquinho da história que eu contei para vocês. E, de fato, melhorias. Né? Como que eu transformo a cultura, como que eu envolvo essas pessoas no desenho. Porque não adianta, a Maiara, né, eu sempre falo isso quando eu vou nas reuniões, para mim é fácil, né, eu fico atrás do computador lá e fico pensando um monte de coisa, mas não vou para a área. Como que isso funciona na prática? Será que esse desenho que eu estou propondo lá vai funcionar? Né? Então, por isso que o que a gente fala? Vamos começar pequeno, vamos testar, né? Porque aí depois a gente vai vendo o potencial daquele local para ir expandindo. Então, é trazer, né, esses parceiros do, né, que estão aí na linha de frente, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas quem está de fato ali, né, na interação com o paciente, das dificuldades, ouvir, né? E os planos de ação, então, pessoas, processo, ambiente, trazer, assim, agilidade para o dado, então, muito tem, né, a questão dos BIs, né, que, como que a gente coloca isso para que as pessoas consigam tomar decisões em tempo real. Então, a parte da tecnologia está aí para nos ajudar. E aqui é um exemplo, né, de matriz de fatores de influência, onde a gente vê a relevância sobre o encantamento. Então, tu consegue, né, aqui é só um exemplo, obviamente, separar, né, o que tu prioriza, o que tu tem que alavancar, o que tu tem que planejar, o que tu tem que manter. Então, isso aqui também é uma ferramenta, tipo, por onde que eu começo? Está tudo ruim, não tem nada de bom, será? Não, isso está bom, eu consigo dar mais tempo para melhorar. Né? Então, é nesse sentido, essa matriz de fatores de influência é um potencial. O NPS, que é muito conhecido, né, onde a gente separa detratores, de promotores e neutros. Né? Então, uma nota abaixo de 6, ele é considerado um detrator, e o NPS é calculado aí pela diferença dos promotores com os detratores. Né? E é aquela coisa, em qual população que eu trabalho? É muito mais fácil você trabalhar entre os neutros e promotores, para manter esses que são promotores, né, que eles vão indicar o teu serviço. O neutro, você quer transformar ele em promotor, né, então tu quer tirar ali do meio. Agora, um detrator, quase sempre é muito mais difícil, né, tu transformar aquela experiência ruim que fez ele dar aquela nota num neutro, né, tu precisa muito mais esforço. Então, quando se trabalha em gestão de experiência, se trabalha mais nesses dois pilares, né. O AgeCaps, também, que é uma ferramenta, né, de avaliação dos cuidados em saúde, então tem vários domínios, né, entre eles comunicação com o médico e assistência. Isso é questionado ao paciente, então a HFocus, ela traz, é um exemplo de ferramenta que traz esse questionário, né, internalizado, tu pode customizar depois, conforme, né, tua instituição quiser, mas é basicamente nesses pilares que a gente trabalha, comunicação com o médico e assistência, né, o tempo de resposta, quando o paciente aciona, a comunicação sobre medicamentos, se esse paciente já usa algum medicamento, se foi administrado durante, né, o processo, ou se ele vai usar um medicamento novo, se foi feito, né, essa informação, conciliação medicamentosa, né, efeitos adversos, que é super importante, né, informações sobre a alta, preparo para a alta, né, a gente muito faz ações de alta, né, agilizar a alta. Tá, mas não é isso, também não quero botar ele para fora. Como que eu faço isso? Uma informação sobre a alta, preparo para a alta e faço uma alta segura, né? Então, isso é são coisas bem importantes. Né? O cuidado com a alta, transferência, questões relacionadas ao local, limpeza, silêncio do hospital, e ainda, né, no final, aí vai ter um NPS linkado, que é a avaliação e recomendação do hospital. Tá? Ainda tem a Safety for Me, que talvez vocês devam conhecer, que é o NPS-S, onde a gente linka, né, os níveis de segurança do paciente. Então,
também é uma plataforma, né, que é a mesma coisa, questionário ao paciente, ela é gratuita, o paciente pode acessar e recomendar ali, a partir disso, como foi sua experiência com o hospital. Então, dentro da Santa Casa, o que a gente usa atualmente, né? A gente implementou HFocus, dentro de algumas jornadas que eu vou mostrar para vocês. A gente tem ouvidoria presencial ainda, né, que é um grande desafio hoje você atender o cliente, né, presencialmente, para geralmente uma queixa, né? Porque a ouvidoria você pode dar uma sugestão ou um elogio, mas raramente alguém vai ir até a ouvidoria para dar um elogio, né? Ele vai lá para reclamar, ele está ali, está insatisfeito, vai bater na porta e vai reclamar. Então, mas ainda a gente segue, né, com a ouvidoria presencial, e a gente tem os canais, né, de contato, aí, e-mail e WhatsApp. Então, dentro da HFocus, a gente está trabalhando nessas 6 jornadas. Então, qualquer consulta ambulatorial, né, a gente tem muitos 1000 atendimentos lá, então qualquer consulta ambulatorial a gente vai aplicar esse questionário, tanto por e-mail quanto por WhatsApp, né? A gente tem envios preferenciais, nível de emergência, exames, internação, maternidade, sessão de tratamento. Então, cada sessão ela é customizada, né? Não tem as mesmas perguntas, porque a gente quer saber coisas personalizadas para aquele espaço, né? Então, por exemplo, a emergência, a gente quer agilidade, então ele é muito mais focado naquele domínio, então a gente conseguiu customizar. E aí, trazendo um pouquinho para o bloco, né, padronização de desfecho e identificação de melhoria. Então, a gente trabalha com esses pilares de protocolo clínico, processo assistencial, processo administrativo e, muito mais recentemente, processo da experiência, onde a gente trabalha a questão de comunicação, educação do paciente, necessidade de cuidado individualizado e aí melhorando, né, as metodologias de mapeamento da jornada. E aí a gente tenta chegar nesse ciclo virtuoso que é a geração de valor, onde eu mensuro os desfechos e melhoro o meu processo, onde eu melhoro o meu processo e impacto na experiência, e já se sabe, né, muito bem conhecido, muitas evidências na literatura, que a melhoria da experiência tem tendências aos melhores desfechos, né? Então, é aquela coisa assim, a gente avalia, né, dentro da parte de PROMS, o que importa, a gente avalia muito os níveis de ansiedade e depressão, né? Por exemplo, cirurgia de coluna, a gente fez um estudo há uns 2 anos sobre a satisfação, qual era a relação da satisfação com os desfechos, né? E a gente viu que pacientes que tinham desfecho clínico melhor, né, as pontuações, os scores, mas tinham um domínio ali de ansiedade e depressão, a gente fez uma classificação entre o sucesso e fracasso de cirurgia de coluna. Esses caras eram considerados fracassados, né? Então, assim, posso ter o melhor cirurgião, posso ter operado tudo, pode ter 0 de dor. A parte emocional impactou super, ele é considerado um fracassado. Então, assim, o quanto, né, a gente tem que cada vez trabalhar mais, agora todo o desafio que foi a pandemia, né, deixou todo mundo em casa, tirou todo mundo de casa, como trabalhar isso, né? Então, um paciente está fragilizado com uma dor, como que a gente faz? Por isso que a pauta, a experiência do paciente está tão em voga, as pessoas têm, que legal que as pessoas têm se dedicado a isso que é bacana. Né? Então, como relacionar a questão dos PROMs, que são os desfechos que importam para o paciente a partir, né, da percepção dele, e os PRAMs, que são os desfechos de experiência a partir da percepção do paciente. Então, quando tu consegue integrar isso de uma forma adequada, você melhora a qualidade e o desempenho da organização. Então, né, bem resumidamente, o que são os PROMs? Ele captura o impacto muito relacionado à doença e aos cuidados que foram prestados ao longo da jornada e usa para medir, monitorar e melhorar o serviço, né, muito mais assim relacionado à qualidade. E os PRAMs é a perspectiva do paciente sobre a experiência, né? Então, o que ele recebeu, né, do cuidado que ele recebeu, do ambiente que ele circulou, e impulsiona positivamente, né? Então, é muito mais relacionado a uma percepção, né? A experiência, assim, é uma coisa, eu digo, é muito menos palpável do que o PROMS, né? Quando tu diz assim, estou com incontinência urinária ou não estou, né? Uso isso, não uso, né? A experiência é muito mais aí um universo paralelo e super holístico, assim, que é interessante trabalhar. O AISHON, né, que é uma metodologia aí de padronização de medidas de desfecho reportado pelo paciente. Então, existem mais de 46 conjuntos padrão, que eles chamam, que é Standard Sets, onde tu pode comparar. A gente mede aqui no Mãe de Deus e o cara lá na China mede. A gente consegue comparar os nossos resultados. Então, todo mundo mede da mesma forma. Esse é o único intuito da gente usar uma metodologia internacional, que é para poder se comparar,
né, a ANAP já faz um trabalho bem grande relacionado a esse projeto, com vários hospitais do Brasil, para comparar internamente né, e poder comparar internacionalmente. Dentro da Santa Casa, no primeiro ano, então, de atuação, para vocês terem uma ideia do volume, né, a gente está trabalhando com 9 linhas de cuidado, a gente incluiu mais de 2.000 pacientes, né, então a gente está fazendo mais de 2.000 segmentos aí dentro do programa Geração de Valor e avaliando esses dois pilares de PROMIS e PREMIS e tendo esse desafio de conectar, né, como que a gente conecta a experiência com o desfecho, como que a gente chega aí em um resultado, se é que a gente vai conseguir chegar num único resultado. Né? Então, dentro dos PROMIS tem vários questionários que são validados e nos PREMIS mesma coisa, né? Avalia aí questão relacionada à atividade diária, convívio social, manejo de sintomas e principalmente, né, coisas relacionadas a tempo, o tempo que eu demorei para uma consulta, o tempo que eu demorei para iniciar meu tratamento, como que a gente relaciona isso. E aí a gente faz divulgações, né, através aí dos BIs que a gente cria dentro do escritório, para poder dar visibilidade, porque não adianta a gente coletar um monte de resultado e segurar, né? Então, a gente vai lá, mesmo que não seja um resultado bom, a gente apresenta nas reuniões e assim a gente vai fazendo as melhorias. Aqui um exemplo prático dentro da linha de cuidado do câncer de cabeça e pescoço, né? Como a gente sabe, assim, esse paciente ele fica bem debilitado, né? Porque ele é um câncer super agressivo e aí ele tem várias limitações no pré que no pós ele não vai ter. Depois vocês vão ver no câncer de mama, né, que é o contrário. No pré, elas raramente têm alguma coisa de sintoma, mas no pós elas vão ter. Né? Então, como que a gente lida com isso? Então, a gente está lá entrevistando o paciente, a gente coloca no BI e manda para os cirurgiões, né? Em reunião de serviço, a gente vai apresentando e a gente cria alguns gatilhos. Né? Esse paciente reportou que ele está com baixa salivação, né? Boca seca, porque, né, enfim, operou, tirou um pedaço lá da língua e está com um problema de mastigação. Como que eu linko esse paciente a uma consulta na fono? Né? Então, de novo, abrir o canal de comunicação, como que eu resolvo? Porque ele está me dando informação. Né? Óbvio que tem vários problemas, né? Assim, não é problema, mas são barreiras, né? Principalmente pessoas, que é o que a gente estava comentando. A gente precisaria de um time super grande se a gente quer abraçar todo mundo. Né? Então, por isso que a gente escolhe, né, linhas estratégicas dentro dos hospitais, para poder trabalhar, porque a gente não consegue fazer intervenção com todo mundo, mas uma vez que a gente faz, então vamos fazer bem feito. E aqui o exemplo do câncer de mama, então também, né, domínios aí a partir daqueles questionários sobre atividades diárias, saúde emocional, então a gente vê, né, isso aqui é no pré, a saúde emocional dessa paciente está muito mais abalada que questão de atividades diárias, ela tem a vida dela normal, mas ela está preocupada que ela vai ter que operar, que ela vai ter que fazer uma quimio, alguma coisa. Então, como que tu prepara essa paciente para o tratamento que ela vai receber, né? Informando que não é o fim, né? Que aquilo ali é uma jornada que ela está iniciando, mas que pode ser feita da melhor forma possível. Então, a gente tem feito isso e é uma forma bem interessante. Então, aqui a gente tem outras, né? Meu tempo já acabou, vou correr aqui. Outras reuniões que a gente discute com direção, tudo para, né, melhorar os nossos processos. A gente tem o núcleo de navegação, que fica dentro do escritório de valor. Então, essas ações que eu falo de intervenção são super ligadas a Fernanda Pautasso, que é uma referência também no tema, né? E ela tem a grata, né, felicidade dela estar lá comigo, então é super legal o trabalho que ela faz e, de novo, né, o quanto o paciente reporta, que é legal isso. Então, a gente avalia 100% das pacientes da linha da mama e 100% das pacientes da linha de cabeça e pescoço são avaliados pela escala de necessidade e aí classifica. Sem necessidade, né, necessidade de nível 1 e 2. E aí, eles têm fluxos diferentes, né? Esse sem necessidade vai ter acompanhamentos mais esparsos e os outros vão ter acompanhamentos mais diretos. Ela acompanha a consulta presencial. Então, se desenha o programa baseado nas necessidades daqueles pacientes. Ainda, né, a gente tem, dentro da Santa Casa, o voluntariado, que é super forte. E aí, como que a gente aproveita melhor esses voluntários, né? Como que a gente faz eles se engajarem, que tem um papel super importante na questão da experiência. Então, a gente criou o concierge hospitalar voluntário, que ele é linkado ao programa de navegação, e ele literalmente pega essas pacientes, né? A gente está fazendo o piloto na mama, pega esses pacientes pela mão e circula pelo complexo, porque a Santa Casa, um dos grandes desafios é muito grande e eu não consigo me achar. Então, tu não consegue, mas a gente sabe os caminhos.
Então, obviamente, a gente fez vários sinais, né, no chão, placas e tal, mas mesmo assim, tá lidando, o paciente saiu da consulta cheio de papel, cheio de informação, não está nem vendo placa. Então, ele realmente acolhe aquela paciente e conduz pelo fluxo e aquela paciente já sai com tudo organizado para a próxima consulta. E aí, então, finalizando, né, depois de tudo que a gente falou, vocês viram, muito do que vocês fazem já é experiência, né? Então, está todo mundo abraçado nessa pauta, né? E aí, quando a gente fala de experiência humana, não é algo que fazemos, é quem nós somos. E estamos mudando a saúde com um compromisso inabalável com a experiência humana. Então, para fechar, assim, é a questão de propósito, né? Eu uso muito essa palavra aqui. Você dá o que você tem. Se você tem propósito naquilo que está fazendo, tu entende por quê e o quão bonito é, né, o cuidado que a gente presta, é sobre isso que a gente está falando. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas aí esse vídeo é um case da Santa Casa, que a gente foi premiado, que a gente tem, né, no final de cada ano, a gente tem o evento da gestão, a gente tem os cases da experiência. E aí, esse é o case que foi premiado. Não sei se a gente está no PDF, acho que não vai passar. É em PDF, ele está em PDF. Mas tem o link. Mas, enfim, depois vocês podem compartilhar. E é isso. Muito obrigada, gente. Vai rodar o vídeo? Tá bem, então, Maiara, muito obrigada. Eu tenho certeza que tu conseguiu um efeito uau para todos, né, os que estão online e quem está aqui. Então, foi uma experiência incrível estar contigo, com certeza. Nós temos algumas perguntas aqui do pessoal online. Temos perguntas do auditório? Então, eu vou... É uma pergunta bem simples, tá, Maiara? Bem fácil de responder. Estou imaginando. Vai. Quero implantar um sistema de gestão de experiência do paciente na minha instituição. Por onde devo começar? Fácil, barbada. Né? Fácil. Bem tranquilo. Assim, por onde a gente começa cada processo, entendendo o que está dando errado, né? Então, de novo, né, são várias metodologias que existem para fazer isso, e uma delas, que é a mais simples, é entrevistar as pessoas, né? Então, chega lá, começo, sei lá, vou melhorar um serviço, ou vou melhorar um hospital inteiro. Depende do desafio que tu quer fazer, né? Pode começar a experiência por um setor específico e ir testando, é muito mais fácil. Ou, né, no nosso caso ali, a gente escolhe um hospital específico, a gente foi super agressivo e está tentando fazer na casa inteira. Então, por isso que a gente está sofrendo um pouquinho mais. O vídeo, tu quer passar o vídeo? Eu respondo essa e daí a gente passa? Pode ser? Tá. E aí, então, nesse sentido de fazer o diagnóstico mesmo. Né? Então, a gente entrevistou paciente, a gente entrevistou colaborador, a gente mapeou o processo, a gente foi entender e aí fazer as ações, planos de ação em cima daquilo. Então, minha recomendação é, veja, né, a palavra da moda, né, as dores, né, que tu tem, e aí vá procurar ferramentas aí de, né, co-design, enfim, para resolver as soluções, mas entender os problemas. Obrigada. Conseguimos o vídeo, por favor? Obrigada. O Edson sempre foi um menino cheio de saúde, né? Sempre muito carinhoso, atencioso, sempre de bom humor. Muito extrovertido, muito comunicativo e muito positivo. A gente conversava sobre muitas coisas, ele falava muito da família dele, dos irmãos. Que ele era colorado roxo, como ele diz, ele e o pai dele. Ele falava dessa paixão, né, que ele tinha pelo Inter e dividia com o pai dele essa paixão. E tinha um sonho que era conhecer
o Beira-Rio, conhecer o D'Alessandro, porque ele era muito fã do D'Alessandro, né? Eu sempre falava para ele, né? Assim que der, a gente vai dar um jeito, a gente vai ir, né? E ele ficava muito feliz, muito faceiro. Quando a gente viu que ele começou a ficar doente, a gente não deixou mais ele jogar bola, né? Mas ele gostava muito de jogar bola, o sonho dele era jogar bola. Foi, assim, de uma certa forma, né, uma luta grande, né? E ele também sabia tudo o que estava acontecendo, né? Uma sensação de impotência, de tristeza, difícil a gente explicar o que a gente sentiu no momento. Os dias dele não eram bons e muitos dias dele não eram bons. E o médico me chamou e falou para mim, ó, a situação do teu filho, ela é muito grave. E eu tentei trabalhar com ele de uma forma diferente, de buscar assim, bom, tem algumas coisas que a gente não consegue lidar. Porém, qual é o teu sonho, Ledson? O que eu posso fazer para que a gente consiga fazer a diferença, então, na tua vida, né? Enquanto a gente aguarda esse momento. Aí ela falou, ó, por que vocês não fazem uma cartinha? A gente aqui dá um jeito e dá uma ajuda dessa cartinha chegar para o D'Alessandro. Meu querido ídolo, venha, através dessa carta, pedir que venha me visitar no Hospital da Criança Santo Antônio. Estou internado para fazer um transplante de coração. Moro na cidade de Caçador, Santa Catarina. Sou colorado roxo, como meu pai. Tenho um sonho de conhecer o meu grande ídolo, que é você, D'Alessandro. E aí, chefe? A gente não se conheceu, né? Mas a gente teve um contato, né? A vezes a gente não precisa conhecer as pessoas para ter um carinho, né? E a gente cria um carinho com ele. Ele ia amar. Acho que ele já faz parte da nossa história. E eu vou chamar mais um time aí que tá preparado aí, que pode entrar. Esse time aí é importante, né? Muito importante. Esse time me ajudou muito. Muitas dessas pessoas estiveram ao meu lado, me acompanharam lado a lado com a minha história, com o meu filho. Só tenho muito que agradecer. Eu não desejo para ninguém passar pelo que eu passei. Disso eu sempre digo para qualquer um, se eu pudesse, eu dava o meu coração para ele, né? Mas só que não é assim, né? A gente pede, né, para que as pessoas, elas doem os órgãos, né? Que elas façam essa diferença na vida das pessoas. Que ela é uma chance para alguém, né? Uma chance para alguém que ainda está aqui, que está lutando e que pode seguir. Ele sempre dizia para mim assim, ó, mãe, quando aparecer uma pessoa que precisa de ajuda, ajude. Porque não tem dinheiro que pague, né? Um abraço, um beijo, um carinho. O legado que o Ledson me deixou, eu vou levar pro resto da minha vida, vai ser de a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Por mais difíceis que eles sejam, a gente consegue e busca, com a ajuda de muitas pessoas, a realização deles. Eu sou chorona. Começou o vídeo, eu disse para Maiara, eu sou chorona, não faz isso comigo. A sorte que eu tenho várias pessoas aqui, eu tenho certeza que quem está online... Já vi 1000 vezes, eu choro também. Então, a gente se encaminha para finalizar esse painel. Maiara, mais uma vez, parabéns pelo trabalho incrível, né? É muito mais do que isso. É muito grandioso o que vocês... em tão pouco tempo, estão conseguindo, já entregavam, mas, né, com o escritório e com toda
a história que vocês estão escrevendo e entregando para a sociedade é um valor inestimável. Então, parabéns. Obrigada por essa experiência incrível que tu nos proporcionou. E seja sempre muito bem-vinda dentro dessa instituição. Tá? Muito obrigada. Vocês estão convidados também para conhecer a gente lá. Obrigada, Maiara. Obrigada, Natália. Uma singela forma de a gente te agradecer aqui, por favor. Nossa, também me emocionou muito esse vídeo aqui ao final. A gente imaginar tudo que é possível fazer pelos nossos pacientes. Um abraço grande para o time da Santa Casa, tá bom? Obrigada, Natália, também. Bom, gente, chegamos ao final do nosso fórum. Amanhã tem mais, vocês sabem que amanhã tem o primeiro Summit Internacional de Valor em Saúde do Hospital Mãe de Deus. A gente engata no assunto, que nós terminamos a programação de hoje. Eu gostaria de, mais uma vez, registrar o nosso agradecimento, em nome de todos os organizadores, aos patrocinadores Pfizer e Justmind, e, de uma forma muito, muito especial, a todos vocês que nos acompanharam aqui no auditório ou de longe, mas a gente está conectado pela tecnologia. Para encerrar a programação, por favor, retorne aqui ao palco nossa líder do que aconteceu hoje, desse lindo encontro que foi o nosso fórum. Por favor, Francine Lopes, tudo com você no encerramento. Obrigada. Boa tarde. Difícil falar depois desse vídeo, né? Estou engasgada ainda, Maiara, mas obrigada. Então, para fazer o encerramento, acho que fica uma reflexão aqui para a gente do quanto é importante, né? Quão bom foi esse dia, né? Quanto é importante a gente parar, compartilhar, né? Aprender. Então, a gente percebe que a gente ainda tem muito para caminhar, que a gente tem muito para fazer, que sempre tem melhorias para que a gente possa encontrar o melhor para os nossos clientes. Então, nesse quarto fórum de qualidade, a gente conseguiu refletir, de fato, sobre o impacto da prática assistencial como protagonista da qualidade. Nos dias de hoje, não tem como a gente pensar em qualidade sem considerar a realidade lá da ponta, a realidade da assistência, né? A Maiara que trouxe isso, que a gente sempre tem que pensar, não adianta fazer um desenho de um processo lindo atrás do computador e chega lá na ponta e isso não funciona. Cada vez mais a gente precisa cocriar com quem está lá na ponta, cocriar com quem, de fato, executa o processo, né? E porque foi-se o tempo em que só a equipe da qualidade conhecia as metodologias de qualidade. Hoje em dia, isso tem que estar na veia de todo mundo que trabalha dentro das instituições de saúde. E aí a gente tem novos tempos, novos desafios, né? Então, nos dias de hoje, a gente sabe que a qualidade torna-se, né, no cenário de saúde que a gente tem, uma questão fundamental para a sustentabilidade de todo o sistema de saúde. Por quê? Porque na qualidade, com qualidade, a gente vai poder implantar as melhores práticas, os melhores desfechos, a gente vai ser mais eficiente, a gente vai conseguir trazer a centralidade no paciente, a gente vai ter uma performance melhor nos processos de segurança, e tudo isso vai colaborar para lá na frente a gente diminuir os desperdícios. O que hoje é imprescindível dentro desse cenário que a gente vive na saúde. Para que a gente alcance todos esses objetivos, o caminho é árduo, né? Ele é longo e ele é extremamente complexo. A gente precisa de investimentos, de pessoas, de muitas capacitações, de recursos financeiros e muito mais. Mas o mais importante para tudo isso é que a gente tenha cultura dentro das organizações de saúde. Cultura de qualidade, cultura de segurança. Esse é o caminho para que a gente chegue lá. As organizações precisam cada vez mais voltar-se para a qualidade, encarando-a como prioridade, pois só assim vai ser possível que a gente chegue nessa transformação. E assim, foi nesse sentido que nasceu o Fórum da Qualidade. Há 4 anos, na verdade, há 5 anos atrás, a gente fez o primeiro fórum, né? No passado, a gente não conseguiu fazer. E ele foi concebido justamente com esse objetivo, da gente poder ser mais uma bandeira que a gente aqui no Mãe de Deus possa levantar
em prol das pautas de qualidade em todas as organizações de saúde, levando informação, compartilhando nosso conhecimento, muitas experiências, unindo todos os profissionais de saúde interessados no assunto e também os que trabalham nessa área. E, acima de tudo, sustentar a qualidade e a segurança como prioridade dentro dos sistemas de saúde. Então, para fechar, eu agradeço inicialmente a todos os nossos palestrantes que abrilhantaram o dia de hoje, palestras de altíssimo nível, né? E palestrantes incríveis que conseguiram trazer assuntos importantes com leveza, com didática e que nós conseguimos aproveitar muito. Agradeço a participação de todos que estiveram neste dia conosco, presencial e online. Agradeço também a nossa diretoria, que apoia esse evento e que proporciona que ele aconteça todos os anos. Agradeço a todos os meus colegas e as suas equipes. E agradeço especialmente a minha equipe, né, que fez isso acontecer, que está trabalhando desde o ano passado para que isso aconteça. E pensou em cada detalhe desse evento. Então, muito obrigada, uma boa tarde a todos. E amanhã a gente segue com o Summit de Saúde Baseada em Valor. Muito obrigada. Nós estamos lá quando os olhos se abrem para ver a vida, quando é hora de dar novos passos, quando metas são conquistadas, quando é preciso fazer a escolha correta. Nós estamos lá quando a solução nasce, quando uma ideia sai do papel e se transforma em cura, não importa o tamanho do desafio. Nós estamos lá e sempre continuaremos ao lado das pessoas nesta jornada que é a vida. Pfizer, grandes avanços que mudam a vida dos pacientes.